Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24. Salmos 24, 10. Fala o seguinte: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Nós estamos dando continuidade, a esse assunto, sobre o mundo espiritual. E hoje, nós vamos falar a segunda parte sobre esse tema dentro do mundo espiritual, falar a respeito do exército de Deus, o exército celestial, o exército organizado, de Deus. E aí eu quero mostrar algumas passagens, que nós estamos lendo aqui sobre Deus, o Deus dos exércitos. Então, esse versículo, esse Salmo 24 mostra para nós que o Senhor, Ele é o Rei, o Senhor dos exércitos, e Ele tem um exército, irmãos, que está ordenado, como nós vamos ver hoje, Ele está disposto para a batalha, porque esse exército de Deus serve para a batalha espiritual, e é um exército de anjos, um exército de anjos. Uma outra passagem que esclarece mais também nesse assunto está em 1 Reis 22. Estamos lendo ainda versículos introdutórios, sobre esse tema do exército organizado de Deus, segunda parte. Vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo 22. Aqui fala o seguinte: 1 Reis 22, 19, fala: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Aqui o profeta falando assim: vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então, essa aqui é uma visão, irmãos, que nós devemos ter do nosso Senhor, como sendo o Senhor assentado no seu trono, e Ele tem todo o seu exército, seu serviço militar, digamos assim, está à sua direita e à sua esquerda. E aqui há uma comunhão entre os anjos, nos versículos 20 ao 23, nós temos ali Deus combinando com os anjos com os espíritos, para ver quem deles iria enganar o rei aqui, o rei Acabe. Então nós vamos deixar isso aqui para mais para frente, sobre esses espíritos. Ainda vamos ler Neemias 9:6, uma outra porção sobre esse assunto. Neemias capítulo 9, versículo 6. Neemias está depois de Esdras, antes de Jó, antes de Esther. Neemias 9:6 fala o seguinte: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, que seria o lugar onde Deus está, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora, que é uma das funções dos anjos, é adorar a Deus. E aqui vemos, irmão, esse versículo mostra para nós que é Deus o Criador, então, dos céus, de todo o universo, e também desse exército que ele mesmo foi o autor. Em Apocalipse 19, versículo 14, Apocalipse 19, versículo 14, nós vemos ainda o exército de Deus celestial já vinculado com a igreja. Apocalipse 19, 14 fala: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, de novo, vou repetir aqui o 14: seguiam-no os exércitos que há no céu. Então, Deus, Ele criou o seu exército celestial de anjos, mas esses exércitos, agora que estão seguindo Jesus na vinda dele para a batalha do Armagedon, pelas características e pelas vestiduras deles, ele está se referindo aqui à noiva, aos vencedores, já fazendo parte aqui do exército celestial. Por quê? Porque hoje a igreja, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, 18, mostra para nós que a igreja, então, ela é o exército de Deus. Paulo fala ali para tomar a armadura de Deus, se revestir de toda a armadura de Deus, porque nós também somos esse exército. Nós, juntamente com os anjos, hoje não vou desenvolver tanto esse assunto, porém é importante sim falar que
nós também fazemos parte hoje de um exército celestial, né, em que nós estamos lutando nas regiões celestiais, né, com Deus em Cristo Jesus, juntamente cooperando aí com a batalha que os anjos travam, né? Nós já vamos ver também isso hoje, mas para isso, né, é necessário nós também batalhar, cooperar com os anjos, né? Nós vimos isso semana passada, quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, que nós devemos lutar, batalhar. Efésios 6, 12 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo está falando ali de uma luta, né? Que nós temos uma luta não contra carne e sangue, mas contra principados. Ele vai citar 4 hierarquias do mal, né? Principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Então, como é que a nossa luta é hoje? De acordo com Romanos 15, 30, a nossa luta é em oração, né? Em oração. Todas as vezes que nós oramos, nós estamos dando autonomia, poder, liberdade para os anjos nos céus poderem então exercer a vontade de Deus, essa luta espiritual, né? Então, esse estudo que nós estamos fazendo agora, né, é um estudo voltado para anjos, e hoje vamos ver sobre os anjos mais poderosos, né? Os anjos mais poderosos. Então, qual que é o benefício de nós separar um tempo para estudar os anjos, né? Então, certamente nós teremos vários benefícios ao estudar esse assunto, que ele é muito pouco explorado no meio cristão, né? Muito mais se gasta estudando às vezes demônios e essas coisas do que estudar o mundo dos anjos, né? Às vezes por causa de um conceito que um ser humano já tem, de que um anjo é um ser que apenas, né, tem 2 asas, ele tem uma vestidura branca, enfim, já tem um conceito, né? Mas aí, irmãos, a Bíblia fala muito, muito mesmo de anjos. Então, a primeira coisa, o primeiro benefício que nós temos a estudar esse assunto é que esse estudo mostra para nós uma visão do poder criativo de Deus, né? E vamos ver aqui como é que Deus tem um controle soberano de todas as coisas, desse mundo, do universo, né? E aí nós vamos ver que Deus cria essas hostes celestiais, né, para que possam cooperar com Ele, né, na administração e no cuidado desse mundo. Hoje iremos ver que cada anjo tem função. Tem anjos que se encarregam de deter o mal, tem anjos que se encarregam de dar mensagens, né, de proteger. Cada anjo tem uma função específica que Deus lhe deu, né? Então, quando nós começamos a ver a maneira que os anjos operam, né, e ver a maneira como Deus opera, nós teremos com certeza uma visão mais alargada de quem é Deus, o Deus que nós estamos servindo, irmãos. É um Deus grandioso e maravilhoso. Em segundo lugar, né, nós vamos ver que nesse estudo os anjos que foram criados por Deus não foram criados apenas para servir a Deus, mas esses anjos também estão ao nosso serviço, né? A Bíblia mostra isso claramente no Antigo e Novo Testamento, como é que os anjos estão ocupados, irmãos, todo o tempo, né? Em que eles estão ocupados? Ocupados nos atendendo. Isso é muito emocionante, né? Uma coisa muito importante, saber que os anjos, nós vamos ver tudo isso na Bíblia, eles estão ocupados atendendo os filhos de Deus, protegendo e servindo, ministrando, né, os filhos de Deus, como, né, Paulo, né, nos cita ali em Hebreus 1,14, né? A terceira razão desse estudo, né, um benefício aqui, é que esse estudo, querendo ou não, nos força a estudar mais as Escrituras, né? Nós vamos, porque assim, estudar sobre os anjos é um assunto que está na Bíblia. Há pelo menos 273 menções ou versículos referentes aos anjos, referências bíblicas, né? Então nós vamos ter que escolher, né? Logicamente não vai dar para ver as 273 referências sobre anjos e os anjos mais poderosos, né? Mas nós vamos escolher algumas delas, né, para poder ir para a palavra de Deus e nos fortalecer no conhecimento, né, da palavra viva de Deus. E esse conhecimento vai nos levar a acreditar mais nos anjos ainda, né? Aliás, na existência dos anjos, né? Por quê? Porque
na Bíblia mostra para nós, né, eu já vou levar vocês a essa referência, em Atos 23, que mesmo em tempos bíblicos tem muitos entre o povo de Deus que não acreditavam em anjos, né? Então, Atos 23, versículo 8, né, se quiser tomar nota, ali fala assim que os saduceus diziam que não havia nem ressurreição, nem anjos, nem espírito. É por isso que é importantíssimo nós ter uma visão clara sobre o mundo espiritual, né? Que é um mundo que nós não vemos, e pelo fato de nós não ver, muitas pessoas ignoram, né? E não acreditam, mesmo entre o povo de Deus, não acreditam nem em anjos, nem em espíritos, né? Então tem milhões de anjos, né, poderosos, realizando aí as obras de Deus, movendo-se com grande velocidade, né, no céu, na terra. E esse exército, irmãos, que nós estamos estudando, é um exército extremamente organizado, né? Muito melhor organizado do que o exército, imagina o exército de César, aquele império lá romano, né? Ou um exército ali como o Alexandre o Grande, né, que era muito estratégico também para poder conquistar. Ele tinha um exército muito bem coordenado, né? Nós temos uma outra referência ali, o Napoleão Bonaparte, né? Também tem um exército que em francês era eu não lembro como que fala, né? Mas o grande exército, né? Tinha um nome bem destacado, né? Mas ele é um exército assim organizado. Então esse exército de Deus, ele é bem melhor do que esses exércitos humanos. E em Colossenses 1,16 mostra para nós algumas hierarquias, né? Nós temos a Bíblia, aliás, menciona, né, querubins, serafins, criaturas vivas, tronos, domínios, principados, poderes, entre outros, né, outras várias classes de anjos diferentes que nós vamos ver hoje. Então, uma das referências está em Colossenses 1,16. Ali, Paulo cita pelo menos 4 categorias de anjos, em Colossenses 1,16. Ali ele fala o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E aí, quando ele está falando de invisíveis, ele vai falar de sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui Paulo está citando 4 grandes hierarquias angelicais. A primeira delas, ele está citando os tronos. Esses tronos nós vamos estudar hoje. É uma classe de anjos que está reinando com Cristo, exercendo o sacerdócio e a realeza. Está lá no Apocalipse, eu vou provar isso aqui para vocês. Esses tronos também, há uma grande diferença entre os estudiosos da Bíblia, né? Que são aqui os ofanins. Ofanins. É uma classe de anjos chamado ofanins, né? Que estão reinando, né? Os principais reis ali que estão reinando com Cristo. Eu não vou falar muito ainda sobre essa classe, mas são os tronos, né? São os ofanins, são os reis. São os reis, anjos reis. Nós temos as soberanias, que são aqui as dominações, anjos que dominam sobre nações, né? Uma classe diferente de anjos aqui, né? Aqui soberania significa reinos. Reino está ligado a nações, né? Reinos, anjos que cuidam de reinos específicos, de nações. Nós temos os principados, que são os governadores, são os príncipes, né? Temos principados bons e temos os principados maus, né? Então, sobre os principados maus, nós vamos ver no próximo estudo, né? E temos as potestades, que são autoridades, né? Isso também está ligado a uma porção menor, né, de cuidado ali de anjos, mas também faz parte das principais hierarquias de anjos que Deus criou, fazendo parte do exército invisível de Deus, né? Então, louvado seja o Senhor, nós vamos ver cada uma dessas hierarquias de anjos, né? Dessa classe angelical. E esses anjos, irmãos, lá no Apocalipse, no Salmo 89, 6, são chamados de filhos de Deus, são chamados de deuses.
e eles são chamados também de santos anjos, né? Esses anjos, eles são tão poderosos que eles controlam os elementos naturais, né? Lá no Apocalipse capítulo 7, né, versículo 2 e 3, fala assim: eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então são os anjos, irmãos, os que têm o poder de poder controlar elementos da natureza. É lógico, tudo por permissão de Deus, mas são anjos responsáveis, né? E aí fala, né, no versículo 2, né, e 3, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então esses anjos aqui estão se preparando para trazer as pragas do Apocalipse, né, ao mundo, e eles têm controle das forças naturais, né, mas aí Deus então está pedindo, orientando para onde eles direcionarem as forças, mas eles são agentes executadores. Então eles, no Apocalipse capítulo 8 também, nós temos ali sobre o anjo tocando a trombeta, né, a 7ª trombeta, e aí vemos vários tipos de anjos diferentes, irmãos, que são anjos que cada um tem um controle sobre vários aspectos diferentes da natureza. Hoje nós não vamos estudar Apocalipse, né? Só estou aqui falando panoramicamente como é que esses anjos são extremamente poderosos para controlar esses aspectos, né? Esses anjos, veja só, esses anjos ajudam a Deus então a governar o universo, né, esse mundo, controla nações, e atrás de cada cena humana, né, das pessoas de nosso país, há um conflito espiritual, né, como já falamos, tem anjos em conflito espiritual lutando para ganhar, tomar possessão, controle de nações, cidades, estados, pessoas. Então há demônios e anjos lutando pelo controle do nosso país, da nossa sociedade, né? E anjos que estão contrariando aqui esse controle. Então aqui, irmãos, o que em Daniel capítulo 4, por exemplo, versículo 13, nós vemos ali um anjo vigia que desce do céu, veja só, o nome dele é chamado de anjo vigia. E esse anjo, né, ele vem com uma missão, né, Daniel capítulo 4. Então, veja só, irmãos, aqui só recapitulando, né? Os anjos são anjos vigias, de acordo com Daniel 4, né, 13 ao 17, né? Veja só, o 17 fala assim: eles assistem, vigiam, né? Esta sentença por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então aqui está mostrando já que Deus governa tudo, né? Até os piores homens estão no governo por permissão de Deus, mas existem anjos vigias sobre os governos. Tem anjos específicos para vigiar os governos, realizando, claro, o plano de Deus. Então, eles estão agindo aí no desdobramento, né, do plano de Deus na história da humanidade. Sabemos que os demônios e os anjos caídos estão agindo, né, e os anjos de Deus também estão, então, agindo. Como é que esses anjos ministram, né? Primeiro, né, por um serviço sacerdotal, um aspecto da adoração deles. Em segundo lugar, como é que eles ministram? Como mensageiros, né? Eles estão ajudando a Deus a realizar a obra de Deus no mundo, a vontade de Deus. E em terceiro lugar, também os anjos estão atuando na vida dos crentes, estão guiando eles, né? Influenciando os crentes a seguir a direção do Espírito interior. Nós temos o Espírito interior nos guiando, e vamos ver aqui algumas passagens na Bíblia de anjos que estão também guiando os filhos de Deus. Um exemplo está em Atos capítulo 8, versículo 26. Ali vemos o exemplo de Felipe, né, que estava ali tendo uma experiência, né, vindo aí de uma grande reunião, multidões lá em Samaria, né, recebendo a palavra dele. Ele estava pregando, né, fantásticas coisas estavam acontecendo lá, experiências, milagres,
enfim, maravilhas. De repente, nesse momento, no versículo 26, um anjo do Senhor aparece a Felipe e fala assim: levanta-te e vai para o sul, no caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que é o deserto. Então, esse anjo agora vem, irmãos, ele dá uma orientação para Felipe, né? É tipo assim, ele fala: tudo aquilo que você preparou, cancele, né? E vá para onde Deus quer que você vá, no caso aqui, para Gaza, né? Então, qual seria a nossa reação aqui, irmãos? Ele estava num lugar onde estavam fluindo todas essas coisas, de repente um anjo vem para guiar ele exteriormente. E aí o que fala? Ele fala no versículo 27 que Felipe se levantou e se foi, né? E aí como ele chegou lá, né? Interessante. Aí fala que ele chegou lá num momento, né? Aí o etíope, né, estava passando, né, com um eunuco, né, de grande autoridade. E aí Felipe teve uma conversa com ele e levou Cristo para ele. Então o anjo aqui guiou Felipe, irmãos, literalmente para esse lugar, para o serviço ao Senhor. Nós temos o Espírito que nos guia interiormente e nós temos ainda, como se fosse pouco, irmãos, os anjos de Deus nos guiando exteriormente. Um outro exemplo está em Atos capítulo 10, a experiência ali de Cornélio, que estava orando, né, em comunhão. E ali Deus manda um anjo, né, para direcionar também Cornélio, para direcionar também Pedro, né, eles dois. Então esse mundo espiritual, irmãos, nós estamos vendo aqui como é que funciona, né? Esses anjos são emissários, agentes de Deus, que eles nos guiam. Embora a gente não vê, eles nos guiam, nos livram de acidentes, de tantas coisas que nós não vemos, mas eles estão ali para nos ministrar. E entre esses anjos, então, né, nós na semana passada estudamos bem detalhadamente os anjos que dentro da hierarquia de Deus, né, compõem, digamos assim, uma classe mais baixa. Mas esse mundo espiritual ele é tão forte que eu vou então de baixo para cima, tá? Vamos falar sobre os arcanjos, né? Os arcanjos. Os arcanjos são anjos que significa arque, a palavra arque é arque, né? Eles são arquianjos, né? Estão acima dos anjos, têm uma missão especial. Esses arcanjos, eles são mais fortes que os anjos, embora a Bíblia cita apenas um. Mas nós podemos ver, aliás, a Bíblia cita o nome de um, mas dá a entender que existem vários arcanjos. Por exemplo, em Apocalipse 1, vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 4, fala assim: João, as 7 igrejas, né, que se encontram na Ásia, graça e paz a vosotros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui, irmãos, nós vemos que há 7 espíritos diante do trono de Deus, né? 7 espíritos. Esses 7 espíritos também podemos conectar eles com Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos. Nós sabemos que anjos são espíritos. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas as 7 trombetas. Nós sabemos que lá na Tessalonicenses fala de trombeta, toques de trombeta, como de arcanjo também, né? Então esses 7 anjos poderiam ser também arcanjos que são anjos, mas entre os anjos, já estamos falando aqui do exército de Deus, existem arcanjos. Um arcanjo é um líder, é um chefe entre grupos de anjos que comanda, né? Assim como uma legião, né, tem seu centurião. Nós temos aqui arcanjos que tem uma missão muito especial, né? Nós temos, a Bíblia fala de um deles. Nos apócrifos nós temos 7, né? 7 arcanjos, né, que estão diante da presença de Deus. São 7 arcanjos. Aí nos apócrifos nós temos Miguel, né? Gabriel é incluído aí como arcanjo, Rafael, Uriel, né? Nós temos 7, né? Eu não lembro o nome agora dos 7, mas aí nós temos uma referência a 7 arcanjos. Nós temos em Daniel a referência de Miguel, que significa quem é como Deus, né? E ele aí aparece ele é mencionado ali como
alguém que aparece para defender o povo de Israel. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 13, fala que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes. Ele não chega a ser um rei. Nós vamos ver que tem anjos que são reis. Porém, ele é apenas aqui um dos príncipes. Ele é ele tem uma função na realeza também. E ele cuida de uma nação. Ele veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui nós temos que até no império de Satanás, ele tem seus arcanjos. O que é arcanjo? São líderes de anjos, Eles são mais fortes que um anjo comum, mas eles são mais fortes. Porém, só um simples anjo, irmãos, para a gente não diminuir o poder que eles têm. Um anjo de todo o exército da hierarquia de Deus, um anjo que ele está na categoria mais baixa, como se fosse um soldado, um recruta, um soldado de um exército aqui brasileiro, ele não chega a ser nem sargento, nem capitão, coronel, tenente, ele é um soldado. Esse um único anjo, ele é tão poderoso, irmãos. Eu vou mostrar uma passagem aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21, fala assim: então, o Senhor Deus enviou um anjo e destruiu todos os homens valentes, o chefe e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Esse exército do império da Síria, em Isaías 37, fala que era composto por 185 mil soldados. Então, um anjo, um agente de Deus da mínima categoria do exército de Deus, um anjo foi capaz de derrotar os 185 mil soldados do império da Síria, conhecido como o segundo grande império que teve a história da humanidade. Logo após do império do Egito, o segundo maior império foi o império da Síria. E apenas um anjo foi capaz de destruí-lo. E nós estamos falando aqui agora de arcanjos, que são mais poderosos. Esses arcanjos, nós temos Miguel aqui citado, como que sendo o príncipe da nação de Israel. O príncipe é um principado e é responsável no mundo espiritual por cuidar de nações. São os principados. Na próxima quinta, no próximo estudo, nós vamos ver mais sobre os principados. Mas eles cuidam de nações. Então, arcanjos são líderes de anjos nas nações. O Brasil tem muitos anjos, mas entre os anjos nós temos um príncipe do Brasil. Um príncipe, um arcanjo. Então, é isso. Então, Miguel é reconhecido como sendo um dos primeiros príncipes de Deus, dando a ideia que tem outros príncipes igual ele. Então, no livro de Enoque, já falamos, lá tem 7 arcanjos, Uriel, Rafael, Raquel, Sarael, Miguel, Gabriel e Remiel. Então, cada um deles, ali informado, Deus entregou uma província sobre a qual ele reina, para eles cuidarem. E aí, essas personalidades angelicais supervisionam certas nações, como, por exemplo, o príncipe da Pérsia. Está vendo, irmão? Por que principado está relacionado a nações? Principado da Pérsia. Príncipe, Daniel 10, 21. Príncipe da Grécia. Está vendo? Então, sempre príncipe está ligado a uma nação. Muito provável aqui no Brasil deva ter o príncipe, então, do Brasil. O principado do Brasil. Arcanjos que são muito poderosos. Tanto é que esse príncipe ele era mais forte que Gabriel, Ele teve que pedir então a ajuda de Miguel, de Miguel, irmãos. Tá vendo? Alguém já que estava aí no mesmo patamar. Então, príncipe e príncipes. Então, esses aqui são os arcanjos. Então, o arcanjo, de acordo com Apocalipse 12, versículo 7, eles são os que lideram o exército dos anjos de Deus. Ali vemos Miguel liderando o exército. Eles lutam contra o diabo e seus anjos, também lá no Apocalipse 12. A função dos arcanjos é a função de liderança, de liderar. Está vendo, irmãos? É liderar.
e dar apoio a outros anjos. Então os arcanjos têm essa missão que Deus deu para eles de dar apoio a outros anjos nas batalhas espirituais. Então Miguel é um dos príncipes supremos, e também em Daniel 3, 10, 13, né, estamos vendo que existem outros anjos com a mesma posição e autoridade, principalmente a autoridade. A gente sabe, irmãos, que no exército, né, se tiver aqui algum dos irmãos que é do exército, tem muito essa questão de autoridade, né? Então lá no mundo espiritual tem muito isso, de reconhecer a autoridade, quem está acima um do outro. E aqui em Daniel 10, 13 dá a entender que tem vários, então, anjos com a mesma autoridade que Miguel, né? Tem outros arcanjos, a Bíblia só não menciona os nomes, mas então existe esses anjos. Teria muita mais coisa aqui para falar de arcanjos, né? Mas vamos já para os querubins. Isso aqui é uma raça, olha, se só um anjo já achou muito forte, um anjo de Deus matou 185 mil, ainda tem os arcanjos, mas ainda nós temos querubins. Querubins, a Bíblia fala muito de querubins, mais de 80 versículos, né, falando de querubins. E o título querubim fala de uma posição elevada e santa. E a sua responsabilidade está intimamente ligada com o trono de Deus. É o trono de Deus, né, que eles cuidam. O trono de Deus são anjos defensores do caráter de Deus, né, e da presença santa de Deus. Lembremos que Lúcifer é mencionado na Bíblia como ele sendo um querubim da guarda, um querubim protetor. É um querubim protetor, por isso que os querubins são extremamente poderosos. Ele aparece 81 vezes na Bíblia. E esses querubins aparecem muito, né, em toda a Bíblia, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E eles aparecem pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, versículo 24, né, na entrada do Jardim do Éden, Gênesis 3, 24. Aí eles aparecem incumbidos de guardar o caminho para a árvore da vida depois que o homem foi expulso. A primeira menção dessa categoria de anjos. Eles são mais poderosos, ao que dá a entender, né? Que esses arcanjos, que já são muito mais poderosos que anjos. Mas esses querubins são extremamente poderosos e eles representam a glória de Deus, irmãos, né? É a glória de Deus. Eles têm um poder divino muito assombroso. Eles foram colocados em Êxodo capítulo 25, versículo 17 ao 22. Eles foram colocados ali sobre a tampa da Arca da Aliança, né, no Santo dos Santos do Tabernáculo, embora em figuras, né, de ouro. Eles foram postos ali na extremidade, né, do propiciatório e simbolicamente serviam então para eles protegerem, irmãos, ali, né, a arca, né? Eles estavam ali para proteger os objetos guardados na Arca da Aliança, né? Nessa arca ali. Então ali aparece também essa referência em Hebreus 9, versículo 5. Os querubins são anjos protetores da glória de Deus e eles são extremamente poderosos, tanto é que Lúcifer, ele era um querubim, só que ele, irmãos, nós já estudamos vários estudos sobre Lúcifer e já provamos por que Lúcifer era o mais poderoso entre os querubins, né? Ele era o anjo mais poderoso, por isso que ele achou que ele poderia ainda vencer a Deus. Então querubins são uma classe de anjos muito fortes, irmãos. Eles não são chamados de anjos também, né, na Bíblia, porque eles não são mensageiros, né? Anjo significa mensageiro. Querubins não aparecem para dar mensagens, eles aparecem ali mostrando, representando a glória de Deus e são anjos protetores, né? Essa palavra querubim no hebraico, né, significa guardar, cobrir, cercar, proteger, né? E o principal, então, propósito deles é proclamar e proteger a glória, a soberania e a santidade de Deus. Então, né, a função desses querubins, né, nós já falamos aqui, anjos protetores, e eles guardam a entrada então do paraíso, né, guardam a entrada desse mundo ali, né, desse paraíso, desse mundo espiritual, da glória de Deus.
Também a Bíblia diz que esses querubins, em Salmos 18, versículo 10, constituem aqui a carruagem em que Deus desce à terra. Deus desce à terra e os querubins sempre descem com Deus para a terra, né? Protegendo. Seriam como a escolta próxima de Deus, né? Não teria, tipo, o presidente tem a escolta próxima ali, então são os querubins, seres muito próximos de Deus. Onde Deus vai, ele anda com seus querubins. São anjos muito poderosos. Então, como que são esses querubins? A aparência delas, né? Esses seres espirituais incorpóreos, dotados de personalidade. Em Ezequiel fala que eles são extremamente inteligentes, têm muita responsabilidade moral, né? E são representados na Bíblia, principalmente em Ezequiel, em várias formas, em semelhanças até com homens. Então, lá em Ezequiel capítulo 1, versículos 5 ao 13, nós temos descrição dos querubins, tendo forma de homens, pés como bezerro que reluciam como bronze polido, possuíam 4 rostos, 4 asas, rosto humano, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, né? Tinham 4 asas, né, que cobriam com 2 cobriam seus corpos, né? E elas se encostavam uns com os outros. Os querubins resplandeciam muito e o profeta diz que eram como tochas. Então, esses querubins, a descrição está lá no livro de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, né? Tem muitos detalhes, irmãos, sobre os querubins, não tem como falar todos eles, né? Estudar minuciosamente sobre os querubins, só mesmo falar que eles são uma classe muito poderosa entre o exército de Deus, né? Muito poderosa e muito próxima de Deus. Amém? Vamos passar para os serafins. Vamos ver aqui em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, né, é a única menção que nós temos na Bíblia sobre serafins, dessas criaturas, né, chamadas serafins, está no versículo 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 asas voavam. Então, o termo usado aqui no idioma hebraico, irmãos, para serafim é sarap, né? E com relação às asas, né, essas criaturas têm 6 asas, com 2 cobriam o rosto, né, em reverência diante de Deus, com 2 cobriam os pés, né, mostrando que suas obras não podiam ali aparecer, e com 2 voavam. Então, quanto à origem exata, irmãos, desses serafins, o significado aqui dessa palavra é queimar. Queimar. São seres resplandecentes. E a palavra hebraica, a raiz dessa palavra significa consumir com fogo, refletir, né? São anjos de fogo, né? Serafins. Então eles são considerados, irmãos, por muitos estudiosos da Bíblia nessa área de anjos, como sendo ainda mais poderosos que os querubins, né? São muito poderosos esses serafins, pelo fato de ter 6 asas, né? Demonstra ter uma certa superioridade deles, né? E esses, em Isaías capítulo 6, né, então vemos aí que eles serafins estavam acima deles. Talvez a posição dos querubins esteja debaixo, mas dos serafins esteja acima, uma posição ainda na hierarquia do mundo espiritual bem superior, né, os serafins. Mas ainda, irmãos, por incrível que pareça, nós temos ainda no mundo espiritual outras classes de anjos que comandam com Deus, que são os tronos. Lá em Colossenses 1,16, né, nós então temos aí 4 categorias, as 4 categorias mais aí poderosas, né, dos anjos. E ali nos é dito que Deus criou as coisas invisíveis, entre elas os tronos, sejam soberanias, principados e potestades. Já falamos que a potestades são autoridades, influências, né, territoriais. Principados são governantes ou príncipes de nações. Soberanias, né, também está ligado a reinos de nações, domínios. Mas os tronos, aqui esses tronos também se traduz aqui como os ofanins. Nós temos os querubins
serafins, então os ofanins. E esses tronos, né, essa classe de anjos chamados tronos, temos mais detalhes deles no livro de Apocalipse. Então vamos lá para ver, né? Apocalipse capítulo 11. Vamos para Apocalipse. Antes de Apocalipse 11, vamos para o 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Esses tronos ou ofanins aparecem várias vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 4. Eu vou ler o 4, onde vai mencionar eles, mas eu vou aqui contextualizar vocês para os irmãos entenderem o contexto. Aqui nós estamos tendo a visão de João, ele é arrebatado para o lugar onde Deus está, né, para o céu dos céus. Ele é arrebatado aqui, né, para esse lugar celestial, para essa dimensão, né, não que fala que são dimensões. E nós estamos muito limitados ao tempo e espaço, mas existem dimensões, irmãos. E Deus está ali em uma outra dimensão, né? E João foi lá naquela dimensão onde Deus está, no capítulo 4. E eu quero trazer para vocês uma interpretação que nós, na vida da igreja, achamos ser a conveniente. Tem se interpretado muito errado esse capítulo 4. Então nós vamos, com a ajuda do Senhor, explicar aqui para os irmãos, né? Aqui o capítulo 4. Temos João, então, indo para o céu. E ali, né, Deus fala, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono, né, é semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. E aí conectamos então a palavra tronos lá de Paulo em Colossenses 1. Quantos tronos são? 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então aqui eu quero gastar mais tempo aqui porque é muito importante. Essa revelação dos 24 anciãos é uma visão espetacular, irmãos. Se o Senhor mostra para nós quem eles são e que isso tem a ver conosco. Tem uma crença popular, irmãos, que interpreta esses 24 anciãos como sendo a igreja, os vencedores já arrebatados, né? Mas que eles estão aqui, né? 12 no caso Antigo Testamento, né? 12 representa 12, são 12 tribos de Israel do Antigo Testamento, e 12 são os 12 apóstolos do Novo Testamento. Aí daria 24 e representaria o povo de Deus glorificado. Porém, eu vou agora mostrar para vocês aqui uma porção de um livro, né, do livro Vem Senhor Jesus, do irmão Watchman, e mostrar a verdadeira interpretação desses 24 anciãos. Esses 24 anciãos, eles são anjos. Eu não sei dizer se são assim essa palavra anjo, né, porque eles não são mensageiros, mas eles fazem parte de uma classe angelical, né? E eles são os reis e os sacerdotes de todo o universo. São os 24 anciãos. 24 na Bíblia, na numerologia, né, é um número que representa sacerdócio. Vocês podem conferir isso em 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 7 ao 18. 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 7 ao 18. Nós temos ali os turnos dos sacerdotes, e ali nós temos 24 turnos, né? 24 sacerdotes, 24. Esse capítulo 24 de 1 Crônicas, ele não está ali para preencher espaço, ou para apenas falar nome de pessoas e troca de turnos. Parece que esse é o único significado de 1 Crônica 24.
Esse capítulo está ali para usarmos como base na numerologia de que 24 é o número do sacerdócio. Então esses 24 tronos são 24 anciãos que representam classe angelical que exerce o sacerdócio entre os anjos. E esses sacerdotes, né, eles têm coroas de ouro, isto eles são os reis que reinam com Cristo, né? Esses anjos. Vou ler aqui um trecho, irmãos, do Watchman Nee, né, como que ele aborda essa questão, e é algo incrível, mas impressionante qual que é então a ligação conosco com os vencedores. Se nós vamos ser os reis e os sacerdotes do universo, como que vai ficar então a questão desses anciãos ali? Veja só, a Apocalipse, né, capítulo 4, né, nós estamos aí com a Bíblia aberta, né, no capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse. Veja só, eu vou ler aqui a seguinte nota, né? Fala o seguinte: se os capítulos 4 e 5 verdadeiramente se referem às coisas que devem acontecer depois destas coisas, né? Porque o arrebatamento da igreja, um evento dos mais significativos, não é mencionado. O arrebatamento é tratado apenas no capítulo 7, 12, 14 e 15 deste livro. Bom, aqui, veja só, algumas pessoas pensam que esses 24 anciãos aqui representam a igreja. Mas mais além, né, nesse estudo vamos ver, né, que os anciãos não podem representar a igreja. Por quê? No momento precisamos apenas fazer uma pergunta: por que será que nem sequer um dos 24 anciãos é mencionado no capítulo 19, versículo 5 até o capítulo 22? Será possível que a igreja é limitada ao tempo da tribulação e ao regozijo do reino, mas nada será ouvido sobre ela no novo céu e na nova terra? Como pode ser que a igreja seja vista no início e depois desaparecer no final? Isto, irmãos, porque esses 24 anciãos, eles aparecem na Bíblia apenas até Apocalipse 19, quando a noiva, ela, né, vem ataviada para se casar com Cristo. Os 24 anciãos somem de cena. Eles não mais serão os reis do universo, porque a igreja vai ser então que vai exercer o sacerdócio e a realeza. Por isso que os 24 anciãos não são a igreja, são hoje uma hierarquia máxima, né, que cuida do universo. Uma outra prova que o irmão cita aqui, né, é que assim, ele fala o seguinte: porque o louvor vindo de todas as coisas criadas que estão nos céus e sobre a terra, debaixo da terra. Melhor, vamos fazer o seguinte, vamos ler Apocalipse 5. Apocalipse 5, ali aparece novamente esses anjos. Apocalipse 5. Melhor, antes do 5:4, Apocalipse 4:10 fala: os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão os que vivem pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando. E aí vem o cântico deles. Esse cântico dos 24 anciãos é um cântico, o conteúdo é um cântico da criação e não da redenção. Por isso que o irmão aqui aborda que eles não podem ser a igreja. A crença popular é que esses 24 anciãos são a igreja, mas o cântico deles é um cântico da criação e não da redenção. Na Apocalipse 5, versículo 8, aparece de novo esses 24 anciãos. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. Isso aqui é um outro detalhe, irmãos. Nossas orações, veja só, irmãos, onde que chegam? Nas mais altas autoridades do mundo espiritual, irmãos. Né? Tendo cada um deles na mão, né, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E essas orações que movem o universo. Está vendo por que a importância da oração da igreja? Ela move, irmãos. Porque esses anjos aí, juntamente com Cristo, reinam, né, a terra.
como se fala, né, no Salmo 24:1, é o Senhor que reina toda a terra. E entoava novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Aqui vai haver uma mudança de na questão da administração do universo. Aqui não fala: te louvamos porque por teu sangue compraste para Deus, nos compraste, né? Ou para o nosso Deus nos constituíste reino, porque eles já estavam reinando como sacerdotes e reis, mas agora a igreja, os vencedores, eles serão então os reis e os sacerdotes. Nós fomos destinados para sentar em tronos. Veja só, irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, fala: o vencedor da lei que se assente comigo no meu trono, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 11, né? Também fala, Apocalipse 2, perdão, versículo 26, fala que nós vamos reinar sobre as nações. Então, irmãos, nós vamos nos sentar em tronos, né? Nós vamos reinar. Está vendo? É tão grande isso porque nós somos do exército de Deus e nós fomos criados, irmãos, para estar acima dos anjos. Hebreus 2:5 fala que Deus não sujeitou a anjos o mundo vindouro. Por isso que os anjos, esses 24 anciãos, não mais podem governar o mundo vindouro. Por quê? Porque anjos não governarão, mas o homem glorificado, né? O homem mesclado com Cristo. Por isso que, irmãos, isso é algo grandioso. Nós fomos criados para ser acima de anjos, que são extremamente poderosos, ter autoridade acima de arcanjos, de querubins, de serafins, de tronos, né? E das demais categorias, irmãos, que são muitas. Não é pouca coisa, irmãos, não é pouca coisa. Tá bom? Então eu vou aqui já concluir, né, esse estudo, né? Falar de anjos num só estudo seria quase que impossível. Esse aqui é um estudo apenas panorâmico, tá bom? Um estudo apenas panorâmico. E aí no próximo estudo nós veremos então a questão do reino organizado das trevas, né? Então eu queria mostrar o lado dos anjos bons, né, desse mundo espiritual, e também, irmão, nosso destino, né? Vamos ser fiéis ao Senhor. Nós temos o Espírito no nosso interior e anjos ao nosso exterior que torcem por nós para que nós sejamos esses vencedores, e esses 24 anciãos vão entregar as coroas deles para nós com muita alegria, irmãos. Louvado seja o Senhor, amém? Vou terminar aqui, né? Já deu uma hora aqui de estudo, e vamos só abrir aqui para os irmãos compartilharem, tá bom?